Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro. O programa de hoje traz aí uma discussão em altíssimo nível do movimento Nova Faesp, movimento organizado por Paulo Junqueira, que é presidente do Sindicato Rural e da Associação Rural de Ribeirão Preto, também presidente da Asovale, a Associação Rural do Vale do Rio Pardo. Temos também entrevistas aqui com o secretário da Agricultura, Guilherme Piai, e com os deputados Ricardo Salles, deputado federal pelo Partido Novo do Estado de São Paulo, pelo deputado estadual Lucas Bove, do PL. E o programa também mostra um pouquinho do que foi a reunião no último dia 1º de maio, de algumas das lideranças aí desse movimento Nova Faesp. Essa reunião foi realizada no auditório da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, dentro da AgriShow, e depois, na sequência, os participantes seguiram diretamente até o stand da Faesp, dentro da AgriShow, para fazer um movimento de protesto. Tudo isso e muito mais fica à disposição de vocês, para vocês poderem conhecer um pouquinho esse turbilhão, esse movimento que está tendo aí para a renovação na Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Bom proveito. Deputado, o senhor está de volta aqui a Ribeirão Preto, a convite do Paulo Junqueira, grande líder dos produtores rurais. E ele, na noite de hoje, aqui nesse evento maravilhoso, que reuniu tantas expressões, não apenas do agronegócio, mas da política também, Paulo Junqueira questionou o papel que o produtor rural deve fazer, o papel político. Eu queria que o senhor avaliasse e também o que o senhor poderia sugerir para que os produtores rurais pudessem ter uma melhor representatividade junto ao Congresso Nacional. Embora nós temos o trabalho aí da Federação, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que o senhor integra também, um trabalho excepcional que faz com que o produtor rural tenha uma certa segurança. Mas eu acho que poderia ser melhor aperfeiçoado isso, ou não? Eu não tenho dúvida, né? Tem uma frase do Platão que cada um traduz de um jeito, mas a frase é mais ou menos a seguinte: o castigo que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é ser governado pelos maus. Por que essa frase é relevante para a sua pergunta? O agro, que é o grande bastião dos bons valores, do mérito, do trabalho, das boas práticas, da produtividade, ele, por justa razão, está tão preocupado em trabalhar e entregar o seu resultado, que muitas vezes descuida da representação política. E tem muito oportunista, conhecidos aqui da gente do agro, oportunista que se diz representante do agro, se diz deputado do agro, mas vota contra as matérias, não necessariamente as do agro especificamente, mas daquilo que a gente acredita. Como é que pode um deputado que se diz do agro ser desarmamentista? Como é que pode ser um deputado do agro não defender a anistia para os presos do 8 de janeiro? Como pode um deputado do agro votar com o PT? Então, esse tipo de coisa tinha que ser desmascarado no Brasil, justamente para que a classe produtora da agropecuária brasileira tivesse representantes que se alinhassem não só com os assuntos técnicos do agro, isso é muito importante, mas se alinhassem com os valores de família, propriedade privada, legítima defesa, enfim, tantas coisas que são muito caras para o mundo do agro, da família do agro. O que o produtor do agronegócio, mas aquele agro raiz, pode esperar da COP30? Olha, a COP30 vai ser um fracasso, né? Nós já sabemos, aquilo no fundo é uma reunião de ONGs, acadêmicos, gente de esquerda, que quer discutir os problemas do mundo, mas sequer vai olhar em volta, lá em Belém, a falta de saneamento, a má gestão do lixo, as más condições em que as pessoas moram, nas palafitas, naquelas favelas lá de Belém. Portanto, uma grande demagogia, uma grande hipocrisia. Eu não espero nada positivo da COP30, sobretudo depois do governo Lula ter entregue centenas de milhões de reais para uma entidade latino-americana coalhada de esquerdista que certamente está metendo a mão na nossa grana. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você. Secretário, o senhor volta a Ribeirão Preto, uma agenda completa hoje, abertura de AgriShow, essa noite fantástica aqui reunindo expressivas personalidades, não só do agro, mas da política também. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como é que anda o nosso agro no estado de São Paulo. Um prazer estar aqui nesse evento, com grandes nomes do agronegócio brasileiro. Ratinho Júnior homenageado, um governador que reconhece a importância da mulher e do homem do campo. Paulinho Junqueira, aqui o nosso grande amigo, fiel, produtor rural.
E eu fico muito feliz de estar em Ribeirão, na AgriShow que completa 30 anos, que transformou o agro brasileiro. As máquinas geraram menos desperdício, aumentaram a lucratividade do homem do campo. Então, se o nosso agronegócio está onde está hoje, a AgriShow contribuiu muito para a gente chegar nesse patamar. E é uma feira que movimenta toda a economia de Ribeirão, com injeção de capital externo, gerando emprego, renda, prosperidade e também mostra o que tem de melhor de tecnologia e avanços para o nosso produtor paulista. O agro em São Paulo está quebrando recordes, nós passamos o Mato Grosso em exportações, nós somos o estado que mais exporta hoje. Nós teremos anúncios gigantescos para fazer na terça-feira, junto com o nosso governador Tarcísio de Freitas, recorde de crédito, de seguro rural, Protrator, uma lei inovadora em regularização fundiária, títulos rurais, segurança jurídica, propriedade privada, validação de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, autorização para plantio em faixas de domínio, manual de compensação de reservas para unidades estaduais e parques de conservação. Então nós estamos quebrando recordes em produtividade, mas também em preservação. São Paulo é uma potência agroambiental. Ninguém no mundo faz o que a gente faz com sustentabilidade. Nós já temos no estado 25% de área preservada, 5% acima do que o Código Florestal mais exigente do mundo pede, e nós não vamos parar de valorizar e reconhecer a mulher e o homem do campo paulista. Como é que o senhor avalia essa cisão que está havendo em termos da representatividade dos produtores rurais através da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo? Nesse momento, as duas principais culturas agrícolas, commodities no estado de São Paulo, que é a cana e a laranja, elas não conseguem receber um centavo de repasse do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, por questões políticas. Isso evidentemente traz um atraso a esses setores, prejudica os setores também, e vai de desencontro a esse trabalho que o senhor vem fazendo e que o próprio governo Tarcísio vem fazendo também no sentido de valorizar o agronegócio paulista. A Federação da Agricultura tem que ser uma estrutura que serve os produtores, as mulheres e os homens do campo, para fazer parcerias com a Secretaria de Agricultura. A gente viu hoje o governador Romeu Zema agradecendo a FAENG, que é a Federação de Minas, que faz um trabalho maravilhoso em parceria com ele. E hoje não existe nenhuma parceria consolidada, assinada entre a Secretaria de Agricultura e a FAESP. Eu não vou criticar pessoas, mas eu acredito que o trabalho poderia sim ser melhor desenvolvido. Eu tenho certeza absoluta que o agro de São Paulo é essa potência pelo trabalho que ao longo dos anos a pesquisa fez. E claro, o setor da cana e o setor da laranja são duas joias raras do nosso estado, né? Nós temos 6 milhões de hectares de cana aqui em São Paulo, um pré-sal caipira, somos o maior exportador do mundo em suco de laranja. De cada 10 copos de sucos tomados no mundo, 7 são de São Paulo, e o apoio a esses setores é imprescindível. A gente precisa valorizar, precisa apoiar, precisa capacitar, precisa investir para que a gente continue quebrando recordes e deixando São Paulo no topo da exportação do agro brasileiro. Parabéns, muito obrigado pela entrevista. Conte comigo sempre. Deputado Lucas Bove, PL, Estado de São Paulo. Deputado, o senhor volta a Ribeirão Preto, cidade que lhe ajudou a lhe dar um mandato que o senhor tão bem vem exercendo na Assembleia Legislativa, trouxe uma homenagem ao Dr. Manuel Junqueira, sensibilizou a todos aqui, essas centenas de pessoas que estão prestigiando aqui. O que levou o senhor a trazer essa homenagem à família Junqueira, vou falar, né? Porque não foi uma homenagem ao Dr. Manuel, mas o senhor está homenageando uma família de líderes do agronegócio brasileiro, com foco no estado de São Paulo, também no Paraná e no Piauí. Sem dúvida, primeiramente agradecer a Brasil Agro a oportunidade de falar com essa audiência extremamente qualificada de vocês, dizer que é uma alegria estar de volta a Ribeirão Preto, sem dúvida, como você muito bem colocou, sempre muito bem informado. Ribeirão é a cidade onde eu fui mais bem votado proporcionalmente, então voltar para cá é sempre uma alegria, sempre um orgulho, porque eu faço uma política voltada para o estado inteiro, mas devo confessar que
que tem um carinho especial aqui pela região de Ribeirão Preto. E a homenagem ao Dr. Manuel é a medalha de honra ao mérito legislativo, é a mais alta condecoração do estado de São Paulo. E eu fiz na pessoa dele porque é uma pessoa queridíssima, que está com seus 88 anos. E a intenção foi de, através dessa homenagem ao Dr. Manuel, homenagear todos os produtores rurais, não só os atuais, mas os pais, os avós, enfim, essas gerações todas que vêm plantando e colhendo no nosso Brasil e transformaram o nosso estado de São Paulo e o Brasil nessa potência. E também é uma forma, sem dúvida, de homenagear Ribeirão Preto, uma vez que o seu Manuel vive aqui, tem sem dúvida propriedades no Paraná, no Piauí, mas consolidou a sua família e a sua história aqui na nossa querida Califórnia brasileira. Deputado, há nesse momento uma divisão entre os autênticos produtores rurais paulistas e pessoas, não precisamos referir nomes, né? Mas pessoas que ocupam cargos, até por não serem produtores rurais, como foi denunciado aqui pelo próprio Paulinho Junqueira. Como é que o senhor vê isso e de que forma isso prejudica o trabalho do agronegócio paulista? Olha, eu obviamente entendo a situação a qual você se refere e vou responder de uma maneira bastante genérica. Na verdade, assim, quando as pessoas não estão imbuídas no mesmo objetivo, nós temos um grande problema. E no caso, existe uma parcela dessa turma que diz representar o agro que está única e exclusivamente defendendo interesses próprios. E aí é um grande problema, porque perde a cadeia produtiva. E às vezes órgãos, entidades, associações que são tão importantes para o agronegócio, sem sombra de dúvida, deixam de atender aos anseios do produtor rural para atender determinados setores, determinadas famílias. Isso é prejudicial demais, essa guerra precisa acabar. As associações, entidades que cuidam do dinheiro público precisam ter cuidado com isso, realizar os repasses para os sindicatos rurais sem olhar se é oposição, se é situação e fazer, enfim, um trabalho sério como deve ser feito, independentemente do cargo ou da posição que você ocupe quando você mexe com dinheiro público. Deputado, vamos puxar um pouquinho na memória, exatamente há um ano, o senhor em cima de um trio elétrico, aqui na confluência das ruas, das avenidas João Fiuza e Presidente Vargas, o senhor anunciava a presença do nosso presidente Jair Bolsonaro, a presença do governador Tarcísio e a presença também do governador Ronaldo Caiado. Esse ano, infelizmente, não pudemos contar com a presença do presidente, mas eu queria que o senhor manifestasse o seu sentimento da ausência do presidente, depois de tantas vezes seguidas que ele veio ao AgriShow, o senhor sempre o acompanhando. Então eu queria que o senhor expressasse o seu sentimento e trouxesse uma palavra como bolsonarista raiz, né? Para uma palavra aos produtores rurais pela ausência tão sentida do presidente Bolsonaro nesse nosso evento na noite de hoje. Todas as vezes que eu vim a AgriShow, após a pandemia, eu vim com o presidente Bolsonaro. Então, com todo o respeito, carinho, admiração, amor que eu tenho pelo agronegócio, por Ribeirão, pela AgriShow, entendam o que eu vou dizer. Não é a mesma coisa sem o presidente Bolsonaro. Fico até arrepiado de falar isso, porque é verdade, não é um sentimento só meu. É um sentimento da grande maioria dos produtores rurais que enxergaram no presidente Bolsonaro uma figura que de fato defendia o nosso agronegócio, defendia os nossos valores. Então o sentimento é um misto de tristeza, de saudade, mas ao mesmo tempo, nesse momento onde ele está convalescente e não pode participar, existe um sentimento de responsabilidade. A gente precisa tocar adiante o legado que o presidente Bolsonaro deixou durante seu mandato, sem contar o que certamente ele vai fazer quando retomar a presidência da República a partir de 2027. Então, é um misto de saudade, de tristeza, com esperança. E se eu puder deixar uma palavra, como você pediu, ao produtor rural, a nossa turma do agro, não desistamos do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro tomou uma facada, a família dele é todo o tempo defenestrada, mal falada, um dos filhos está vivendo longe, a filha sofre na escola com um certo tipo de coisa, a imprensa batendo 24/7, acabou de fazer uma cirurgia de 12 horas e meia, está com 70 anos, podia estar em Miami tranquilo e está aqui lutando pelo Brasil. Então, mais do que um direito, nós temos o dever de lutar pelo nosso país, principalmente com esse exemplo que a gente tem desse grande homem, que é Jair Messias Bolsonaro, o próximo presidente do Brasil. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Bom, primeira coisa, pessoal,
aqui eu fico muito satisfeito, tá? Desse encontro estar acontecendo aqui na AgriShow. Então eu vou rapidamente, gente. O objetivo desse encontro aqui, tá? Sem dúvida alguma, é nós tratarmos do assunto relativo à sucessão na FAESP. Esses dias, inclusive, num grupo de Barretos, que a Cris parece que inclusive é uma das administradoras lá do grupo, tem uma jornalista, né? Que vem me desafiando. Eu, infelizmente, não consigo ficar quieto. Deveria ficar um pouco mais quieto. Mas ela me provoca, me desafia, me ofende. Vai responder, sem dúvida alguma, pelas atitudes dela. E eu sou completamente a favor da liberdade. Deus, pátria, família, liberdade. Mas não libertinagem. Não pode confundir. Então o nosso direito ele termina onde começa o do outro. Então ela me ofendeu e vai, sem dúvida alguma, continuou me ofendendo, continuou me ameaçando, né? Havia dito que eventualmente ela iria... Quais seriam as minhas propostas para a Federação da Agricultura? A começar, que eu acho que seria quase unânime, que não houvesse mais do que uma reeleição. Impossível alguém se perpetuar no poder por 48 anos, quase 5 décadas. Uma capitania hereditária, uma casta, um reinado, onde o rei seria o Fábio Meirelles e o príncipe, o Tirso Meirelles. Então, primeira coisa, não há reeleição indefinida. Número 1, mudança estatutária. Número 2, que não houvesse parentesco, que o pai não pudesse passar para o filho essa casta, essa capitania. Então acho também que seria uma coisa unânime. Então proposta, a gente tem proposta sim, à vontade. Não poderia haver uma espécie de nepotismo, por exemplo, com uma companheira, que todo mundo aqui sabe, né? Que o Tirso parece, que eu não sei se é esposa, casada. Aqui eu não estou denegrindo, pelo amor de Deus, nem maculando a imagem de ninguém. Eu estou dizendo que parece, que é público e notório, que ele tem lá uma companheira, conhecida por Juju, que hoje talvez seja uma das principais fontes de arrecadação lá da Federação, através do Senar, que é o tal de Semeadoras do Agro. Eu desconheço o que é, porque o Sindicato Rural de Ribeirão Preto nunca teve nada relativo a semeadoras do agro. Então, descentralização desse poder, que a gente tivesse, pelo menos no estado de São Paulo, em cada região, uma subsede. De forma alguma haver perseguição política. Como é que pode Ribeirão Preto, Araraquara, Suzano, etc., tá? E outros presidentes de sindicatos aí que estariam conosco, terem cortadas as verbas do Senar em 100%. O cara para me atingir, ele está atingindo os colaboradores do Sindicato Rural, os produtores. Ribeirão Preto tem uma base territorial de 7 municípios. 7 municípios. É a principal cultura do nosso estado de São Paulo, a cana-de-açúcar. É aqui que se desenvolve. Nós estamos tendo aqui agora, em Ribeirão Preto, a AgriShow. Uma das maiores feiras do mundo. Como é que pode um negócio desse? Rapidamente, tá? Eu quero dizer para vocês por que eu entrei. Eu quero que todo mundo saiba, e se alguém tiver alguma dúvida, tá? Isso aqui vai ser completamente aberto, sem hora para terminar. Eu acho que no final nós devemos tomar uma atitude, tá? Que eu vou propor para vocês qual seria, tá? Entrei em 2021 na rede sindical. Por quê? Porque faleceu o presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, o Joaquim Azevedo, que vinha
tocando o sindicato há quase 4 décadas. A gestão do Joaquim foi uma gestão que eu acompanhei muito pouco. Eu fui procurado pelo Dr. Cláudio, uma pessoa excepcional, que era o advogado jurídico do sindicato. Inclusive foi meu professor na UNAERP. Então, me procurou, falou: Paulo, vamos montar uma chapa aqui, porque se você não entrar, não montar, o sindicato vai fechar. O sindicato de Ribeirão Preto vai fechar. Filha da mãe do Dr. Cláudio. O Joaquim, infelizmente, faleceu de Covid, né? Filha da mãe no bom sentido, né? Porque ele também, infelizmente, foi acometido pela Covid e também faleceu. E eu fiquei numa empreitada, digamos assim, um tanto quanto delicada e difícil. Atravessei aí um período inicial bastante difícil. Reformulei o sindicato a nível de anuidade. Eram anuidades irrisórias, que atingiu em torno de 20, 30 mil reais. 20, 30 mil reais por ano. A gente passou essa arrecadação, multiplicamos por 10. Passamos para em torno de 300 mil reais a arrecadação anual do sindicato. Com os cursos do Senar, a gente fechava a conta anual. E temos lá um plano de saúde da Unimed, que é um plano excepcional, fornecido para todos os associados. Então a gente vinha controlando a nossa receita e a nossa despesa. O Joaquim, infelizmente, meio que por insatisfação, eu também não posso dizer exatamente o que foi, porque eu não tenho condições de afirmar qual o motivo, tá? Ele não pagou a anuidade de alguns anos junto à federação. Então, eu fui contactado para participar da primeira assembleia, que eu era presidente, em novembro de 21. Entrei em contato, não sei se foi o João, alguém, por sinal, gente, o João, conheci o João como instrutor do Senar. E só ouvi coisa positiva do João como instrutor do Senar. Todos que recebiam a instrução através do João, seja usina da pedra, seja produtor, só o elogiavam. Bom, entrei em contato com a federação, como é que eu faço para participar da assembleia? Ah, inadimplente não participa. Falei, opa, peraí. Inadimplente não, eu já renegociei a dívida. Não, mas tem que estar pago. Eu falei, eu pago. Ah, não, para participar precisa de um prazo anterior para poder participar da assembleia. Ok, não fui na assembleia em 2021. 2022, em maio, regularizamos a situação do sindicato. Chego na assembleia para votar orçamento. Quero ver os documentos. Não tem documento, é isso aí. Ah, não tem documento? Então não voto. Voto não. Ali começou uma oposição à gestão e à administração Meirelles. Fábio Meirelles, que não aparecia nas assembleias. Ela era tocada pelo Brigadeiro e pelo Dr. Saeg, um profissional excepcional, profissional exemplar. Com perdão da palavra, um puta advogado. Então era o Saeg que tocava as assembleias. Foi a única derrota que o Sindicato Rural de Ribeirão Preto teve até hoje em relação à FAESP. Por quê? Porque a gente entrou judicialmente para pleitear a documentação relativa ao orçamento. A resposta do judiciário em primeira instância, que a gente não apelou, foi que a Assembleia é soberana. Então vota, e aquilo que tiver votado, independentemente do que for, é válido. Então passou 2022, continuamos votando até hoje. Eu, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, não tem nenhuma responsabilidade com nada que foi aprovado na Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Todos os votos não abertos e por escrito, por falta de transparência, por falta de documentação, por falta de conferência em relação ao que acontece lá. 2023, eleição. Em maio de 23, eles tiveram a pachorra, para mim, a pachorra, de votar numa Assembleia Geral Extraordinária a quitação
ampla, geral, irrestrita da gestão Fábio Meirelles, de 48 anos. Independentemente do que aconteceu lá, a Assembleia votou. Foi uma das vezes que nós tivemos mais votos não. Se aproximou de 30 votos. Uma coisa importante, que são 240 sindicatos, aproximadamente, tá, pessoal? Comparecem 150. Então 90 nem vão mais. Ele tem lá em torno de 120, 130 com ele, por N motivos, que não vem muito aqui ao caso, eu tenho a minha opinião, e cada um de vocês aí deve ter também, sem dúvida alguma, a opinião de vocês. Então votou lá em maio para mim, uma excrescência, tanto para mim uma excrescência que eu votei não. Eleição. 23, dezembro de 23. Muito difícil, montamos uma chapa. É dificílimo montar uma chapa lá, porque precisa de 50 nomes. Hoje aqui nós estamos em aproximadamente 25 pessoas, 30 pessoas, entendeu? E montamos essa chapa, levamos toda a documentação, entregamos na comissão eleitoral, composta por funcionários do Fábio Meirelles, que vão aprovar ou não a nossa documentação e a documentação deles. A outra chapa, com o Tirso como cabeça de chapa. Quer dizer, é o Simon, é a Lúcia, é a Adriana, alguns inclusive fazem parte lá da chapa, para analisar a nossa documentação e a documentação deles. Nunca tivemos acesso à documentação deles. A nossa documentação foi indeferida. A nossa chapa foi indeferida. Nós entramos judicialmente, ganhamos a eleição, ganhamos em primeira instância. Essa decisão nos favoreceu. O Tirso entrou na justiça. Teoricamente, na Justiça do Trabalho não há efeito suspensivo. Ele intentou um recurso, conseguiu um efeito suspensivo, foi para o Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo. Aí já é um órgão colegiado que vota isso. 3 desembargadores. Ganhamos novamente uma decisão unânime, 3-0. Teoricamente, esse recurso para Brasília não teria efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo. O Tirso também entrou junto ao vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, conseguiu um efeito suspensivo, isso está em Brasília. Um outro detalhe interessante, depois da eleição, mesmo o Tirso hoje, ele é presidente da FAESP, sub judice. Ele só é presidente porque ele tem um efeito suspensivo garantindo que ele mantenha a presidência da FAESP. Então, as decisões são contrárias a ele. Ele tentou fazer a posse no Teatro Municipal, em São Paulo. O doutor Adriano, que vem dando um suporte jurídico para a gente, o doutor Hernani, o doutor Eduardo Campi, o meu escritório, o Afonso. É muita gente trabalhando, tá, pessoal? Muita gente trabalhando, muita gente envolvida, tá? Nisso tudo. A posse marcada para um domingo em abril, nós conseguimos uma liminar na sexta-feira, mas isso com um Caiado convidado, Tereza Cristina, etc, etc, etc. O festão de arromba. Até o sábado pela manhã ele manteve essa festa no Teatro Municipal em São Paulo. E graças a Deus a gente conseguiu impedir e não teve a posse. Nós intentamos uma outra medida, que saiu uma decisão agora, anteontem, tá? Nós intentamos uma medida para que a documentação deles fosse franqueada para nós. Porque, estatutariamente, por exemplo, uma das exigências é que todos os membros sejam produtores rurais. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Eu não vi os documentos. Sou meio São Tomé. Quero ver. Então nós pedimos para que a documentação deles fosse apresentada, como a nossa é apresentada para eles. O juiz determinou que isso fosse instruído em primeira instância.
Ele entrou com recurso e acabou de julgar. Perdeu. Nós vamos ter que ter acesso a essa documentação. Então, pessoal, a última medida que o Tirso tomou foi uma medida que ele vem tratando desde janeiro do ano passado, que aqui nós temos um produtor rural que foi injustiçado e expulso do sistema, que é o Ângelo. Depois eu gostaria até que todo mundo depois, pessoal, eu queria que falasse alguma coisa, tá? Para ver qual o rumo que nós vamos tomar. Então o Ângelo foi expulso e o Tirso vem tentando agora, tá? O Tirso vem tentando agora, num procedimento capitaneado pelo Simon, não me lembro se é a doutora Adriana, os 3 nomes, você se lembra, Afonso? Juliana Canaã. Esse pessoal apurou lá que eu chamei o Fábio de rei e o Tirso de príncipe. Isso seria vexatório? Chamar alguém de rei e de príncipe é vexatório. E que eu falei que meu bisavô já dizia: enquanto houver bambu, não vai faltar flecha. Isso seria também vexatório para a Federação da Agricultura. Entraram pai e filho com representação criminal contra mim. Já dançaram no primeiro juízo e no segundo juízo de admissibilidade. Perderam também. Não foi nem recebida essa queixa-crime do pai e do filho contra mim. Apelaram, isso está no tribunal, não acredito que eles vão ter êxito. Então, pessoal, é muito tempo, tá, despendido da minha parte, em relação à minha família, tá? Em relação ao meu trabalho. Então, eu sou assim com o Código Florestal, eu sou assim com fora Lula, eu sou assim com fora Dilma, com Lula na cadeia, eu sou assim agora com anistia já, com volta Bolsonaro, eu sou assim, e com fora Tirso, para mim, da FAESP. Então, eu vou, pessoal, até o fim. Tem começo, meio e fim. Se por um acaso eu for expulso da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, eu não ia nem me defender, tá? Eu não ia nem me defender dessa exclusão e dessa tentativa de expulsão da Federação da Agricultura por conta dessa casta. A Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Isso eu quero deixar bem claro. É a maior federação e poderia ser a melhor federação do país. Eu não estou aqui denegrindo e falando mal da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Mas dos seus gestores, com certeza. Eu não concordo com a gestão, com a forma que pai e filho levam e vão continuar levando se alguém não fizer alguma coisa. Não concordo com isso. De forma alguma. Então eu vou continuar tentando. Enquanto eu tiver força, enquanto eu não for, eventualmente, se eu for expulso, eu vou colocar num quadro do lado da foto do Bolsonaro, a expulsão. Mas eu vou tentar não ser. Para isso, é muito importante que todo mundo aqui saiba que a gente vai devagarinho, inclusive conhecendo as pessoas. Arrolei 10 testemunhas no meu processo. Tinha muito mais gente para rolar. Eu poderia ter ligado para muitos amigos meus. Mas eu tinha que escolher. Eu poderia ter ligado, por exemplo, para o senhor Nicolau. Eu poderia ter ligado para o Ricardo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Poderia ter ligado para o Tiago, poderia ter ligado para o Ângelo, etc. Entendeu? Mas eu arrolei 10 testemunhas. Muito interessante eu comentar isso com vocês, tá? Porque dos 10, uma me decepcionou muito. E eu vou dizer quem é, tá? Então, Marcão foi minha testemunha. Para mim, uma pessoa excepcional. Mazete foi minha testemunha. Outra pessoa excepcional. Zé Eduardo Leles. Evaristo de Miranda. Aldo Rebelo. Guilherme Piai, secretário da Agricultura. Outros presidentes de sindicato. Maurinho, é o 7º.
Faltam 2. Roberto Sestari, pelo amor de Deus. Ave Maria. Para mim é um exemplo que eu tenho na minha vida, Robertão Sestari. Então, tá faltando um nome só. E o último nome, uma pessoa que eu tinha, né? Não tenho mais. Um respeito muito grande, de quase 30 anos. Porque, Ângelo, você pode ser minha testemunha fazendo favor para falar a verdade do Paulo? Não é para falar mal de ninguém, não. Não é para ir lá falar mal de ninguém. Você pode, por favor? Coelho, você pode, por favor? Você pode, por favor, ir lá falar alguma coisa a meu respeito? O que você acha de mim, etc, etc? Você pode falar, Paulo, você me tira dessa. Não quero participar, não teve uma única pessoa que não concordou em ir testemunhar. Mas o seu Francisco Maturro, seu Chiquinho, por conta de ter AgriShow, de ter sido um dos grandes responsáveis, tá, pela AgriShow, ele falou, conta comigo, ele me chama de Dr. Paulo. Conta comigo, Dr. Paulo. Pus o nome dele. Começou a correr. Igual o diabo corre da cruz. Ele correu daqui, correu dali, o único, tá? Deixou de me atender. Ele é muito ligado ao PSDB, ele é muito ligado ao Dória, ele é muito ligado. E eu recebi ligação das pessoas me relatando que estavam sendo pressionadas, não só por gente da federação, como gente da CNA, ligando e pedindo para não irem. O Aldo, o Evaristo, só que acabaram com as pessoas que ligaram para mim e que seriam testemunhas, sim, nesse procedimento, nesse processo meu de exclusão. O seu Chiquinho, uma pessoa que eu tive um contato muito grande, tá? E sou muito amigo do filho dele, tá? Do Fábio, me decepcionou por completo. Uma grande decepção que eu tive na minha vida foi a atitude e a forma do senhor Francisco agir comigo. Primeiro, aceitando ser testemunha, e depois correndo, e agora querendo se justificar. Não tem mais justificativa. Não tem. Tirando foto aí com... Eu me lembrei, inclusive, que em 2022, quando eu trouxe o presidente Bolsonaro aqui na feira, eu trouxe em 2018, depois ele veio como presidente da República em 2019, não veio em 2021, porque não teve feira, e em 22 ele não foi convidado para vir na feira, presidente da República. Eu liguei para ele, ele falou, Paulo, vamos fazer um negócio diferente. Vamos entrar a cavalo. Entrar a cavalo na AgriShow, isso nunca tinha acontecido na história da AgriShow. Tentaram de todas as formas glosar e atrapalhar. O senhor Francisco era presidente da feira. É legítimo, porque ele era Dória, Rodrigo Garcia, que era candidato a presidente. Não vejo problema. Não vejo problema. Eram 3 ou 4 cavalos inicialmente. Acabaram entrando 40 cavalos, inclusive a Cris entrou a cavalo. O meu cavalo, a hora que eu fui subir, tinha nego montado. Eu não vejo problema nenhum. Não entrei a cavalo. Então veio o deputado, veio o senador, veio um monte de gente, né? O Tarcísio foi convidado, veio, entrou a cavalo. Vários candidatos ao Senado. Meu cavalo, eu entrei puxando lá. O que não tem problema nenhum, mas entrou a cavalo. Depois, em 2023, e tudo isso é muito interessante comentar com vocês, por quê? Por conta dessa vaselinada. Por isso que o país, por exemplo, depois eu vou comentar da Letícia, que faz um trabalho maravilhoso, excepcional, mas nós precisamos de união, gente. Nós precisamos de união e de força. 2023, o presidente Bolsonaro voltou dos Estados Unidos. Primeiro lugar que ele foi, AgriShow. AgriShow. Primeira saída dele em 2023, ele escolheu a AgriShow para vir. Seu Chiquinho me ligou, falou, ô, doutor Paulo, traz na sexta-feira. Ô, seu Francisco, não dá, né? Final de festa. Não, seu Francisco, nós vai levar ele no primeiro dia. No começo da festa. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não, é no primeiro dia que ele vem.
Veio no primeiro dia, pela primeira vez na história da Grishow, não teve abertura da Grishow. Então, Sociedade Rural Brasileira, Sérgio Bertoloso, senhor Francisco Maturro, presidente da feira, e esse povo aí, tá? FAESP, etc, etc, tá? Desmarcaram a abertura oficial da Grishow por conta da vinda do presidente e da mentira, falta de verdade do desconvite, que nunca houve desconvite para o ministro da Agricultura. Ministro da Agricultura, que nessa feira de 2025 não apareceu, gente. Acho que é a primeira vez na história que não veio o ministro da Agricultura na feira. Maior feira da América Latina, segundo ou terceiro do mundo. Bom, veio, foi um sucesso absoluto, não teve abertura. 2024, o que eles fizeram? Estão marcando a abertura da feira para o domingo. Portão fechado. Para vir o governo federal. Então, 2024, portão fechado. 2025, portão fechado. Aí os amiguinhos lá, do Alckmin, o povo aí da federação, da sociedade rural, vão lá, põe a mãozinha na perna e tal. Tem foto, é só ver a foto. Põe a mãozinha na perna, dá a mãozinha junto e tal. Dá beijinho. Eu não. Então, pessoal, é muito difícil, tá? Eu tô muito sozinho. Tô muito sozinho para enfrentar essa parada, entendeu? Sozinho assim, né? Vocês estão vendo. Puta de uma iniciativa, tá? Vou para cima. Vou embora. Nós estamos aqui, ó. Falta 20 ou 25 para nós montar a chapa para... Montamos chapa para fazer eleição. Para ganhar a eleição, inclusive, Tirso. Ô Tirso. Se tem eleição, ganha a eleição. É só marcar a eleição. Pacificou. É só marcar lá a votação lá no Congresso, lá. Entendeu? Quem tiver que ganhar democraticamente, anistia ou não, marca, não tem que ficar marcando manifestação, é só marcar a eleição, marcar a votação, Hugo Mota. Então, por isso, gente, que o nosso país, entendeu? Nosso país, nós vamos tentar. O ano que vem tá aí. Para mim não tem Ratinho, Zema, Tarcísio, um puta de um governador, para continuar no estado de São Paulo, entendeu? Na reeleição. Não mexe no tabuleiro. Eleição sem Bolsonaro. A pauta não é essa. Não. A pauta é essa, gente. A pauta é essa. A Federação da Agricultura, nós, produtores rurais, nós dependemos desse cara. Para mim, tá? O que eu estou falando é uma coisa que eu tenho como sentimento interno meu, que é muito mais do que a federação. Agora, dentro de casa, dentro do quintal nosso, pô, caramba, feliz da vida com o Thiago aqui, gente. Entendeu? Agora, por exemplo, Marquinhos Mazzetti. Era presidente do Sindicato Rural de Fernandópolis. Isso tudo está acontecendo com todo mundo. Ele sabe o que eu fiz por eles em Fernandópolis. Fernandópolis estava com a gente. Um homem foi lá, deu lá 1 milhão, 1,5 milhão lá de... Reverteu o trem. Vieram aí agora. Uma obrigação. Trazer produtor rural para a feira é uma obrigação da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Não é um direito, o Sindicato Rural de Ribeirão Preto nunca pegou um ingresso da Federação da Agricultura para vir na feira e para os produtores dela vir na feira. Então, vai lá e agradece. Obrigado que trouxe nós na Grishow. E que isso? Para com isso. Eu já tinha alertado o Marquinho, tá? Em relação à presidência do sindicato de Fernandópolis. Não me arrependo de nada que eu fiz. Em relação a Fernandópolis. Fernandópolis perdeu a nominata, o Cantarela. O Marquinho era o meu candidato a prefeito. Mais uma derrota do Tirso. Que o Tirso foi lá,
apoiar o cara que é prefeito, dançou. Tá aí, ó, Marquinho, vice-prefeito. Só não foi prefeito porque eu não quis, porque abriu mão pro Cantarella. Ganhamos a eleição. E eu falei para vocês que eu ia me envolver. Foi devolvida a nominata para vocês, em detrimento de gente que se envolveu lá, pesado, lá no sindicato rural, na prefeitura de Fernandópolis. Então, antes de passar a palavra, tá? Para todo mundo, por favor, que queira falar, tem umas faixas ali, tá? Umas faixas. Eu ia propor no final, tá? Para todos nós irmos para a porta da FAESP, tá? Transparência já, eleição já, se todo mundo concordar, né? A gente vai lá, abre essas faixas, tira uma foto, que vai aparecer muito mais do que o que a gente está eventualmente também para ser decidido, tá? E uma ou outra pessoa que eu entendo não queira eventualmente estar presente ou aparecer, não tem problema nenhum, tá? Muito pelo contrário. Mas é tudo aquilo que eu falei, tá? Por exemplo, vou para Brasília. Opa, quarta-feira, estou em Brasília. Final de semana, estou em Brasília, se Deus quiser, para a alta do presidente Bolsonaro no início da semana. Por que eu vou? Porque eu acho que eu tenho obrigação. Ah, não vai ter gente. Ah, quarta-feira nós estamos trabalhando. Eu também estou trabalhando. Lá atrás, quando começou, fora Dilma, quando começou todos os outros movimentos, não começou lotado. Não começou lotado. Eu tenho orgulho de ter um grupo aqui em Ribeirão Preto, que é o Grupo Brasil Limpo, que inclusive o Camilo participou com a gente durante longo tempo, tá? Até ser guindado a ser o secretário da Cultura. Secretário da Cultura. Quase secretário da Cultura, porque não era um ministério, né? Tinha status de ministério. O Camilo comandou a pasta da Lei Rouanet. Lá e fez um trabalho excepcional. Pouco tempo. Porque pegaram lá o Roberto Alvim, caiu na pegadinha do malandro lá, arrancaram o cara por conta de uma alusão lá em relação a nazismo, etc, etc. Era um cara excepcional. Então o Camilo estava fazendo um trabalho maravilhoso, Camilo, tá? E nos ajudou muito aqui no grupo. Aqui. Então todas as manifestações de Ribeirão Preto, sem exceção, passaram pelo nosso grupo, aqui em Ribeirão. Então isso de FAESP, tá, pessoal? É só algo mais que eu sempre me envolvi. Queria falar rapidamente aqui, quem não for associado, tá? Da associação que chama-se De Olho no Material Escolar. É cunhada, né, Thiago? Prima. A Letícia Jacinto, tá? Faz um trabalho. Eu me envolvi muito com a Letícia, tá? No início, gravei com ela, me associei, doei. Depois eu tenho um lado, tá, pessoal, que eu preciso um pouco de me controlar. Esse assunto de ser muito ativo, ou muito... Porque eu entendo que a Letícia faz um papel excepcional, maravilhoso, tá? E muitas vezes não dá para se expor demais em relação à política. Então, mas eu tenho certeza que a Letícia... Nós precisamos da Letícia, tá? Trabalhando nesse assunto de olho no material escolar. Que isso não muda de uma hora para outra. Isso é coisa de décadas. De 30 anos. Um material de 3 anos para frente já está pronto agora para ser entregue lá na frente. Mas eu confio muito no trabalho dela, um trabalho excepcional, maravilhoso. Já tivemos a oportunidade de estar junto em evento, etc, etc. Inclusive, pedi para que ela participasse desse agrotalk nosso, né, que nós fizemos lá na Secretaria da Agricultura. Ela participou, foi brilhante. Então, pessoal, eu acho que eu fiz um resumão, tá? Falei aí quase meia hora, né? E quero saber se alguém tem alguma dúvida para perguntar, e depois eu gostaria de ouvir, tá? Aqueles que são membros da chapa, os presidentes do sindicato, e sei lá, o que a gente faz? Pesado, hein? Ó, pesado. Marcão ajudou, o senhor Nicolau ajudou. Não, mas não ajudou com dinheiro, tá? Mas o trem eu fico um pouquinho assim. Só que o problema, né, gente, é que eu estou gastando do meu, tá? Nem um centavo do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Por exemplo, aqui hoje está alugado, tá? 3 pau. É dinheiro meu. O coffee break, você que está doando, Cris. A Cris está doando. Tá? Então, gente, é o Douglas, meu amigo, tem alguém pagando. Ronaldo, tem despesa, tá? Tem alguém também. Então, é só para vocês... O que me deixa um pouquinho assim,
Só que o problema é que lá o dinheiro não é dele. Ah, tá gastando 20, 30 vezes mais. Tá gastando muito dinheiro. Muito dinheiro. Para se defender e para me atacar. Eu não tô atacando ninguém. Não tenho nada contra nem Tirso, nem Fábio, tá? Fábio não tem nem contato com esse cara. Não tenho contato. Agora, eu vou falar bem do Fábio Meirelles, eu não tenho contato com ele. Não falo nem bem nem mal. A gestão do Tirso, pelo amor de Deus, eu não pactuo com a gestão dele à frente. Jamais. Jamais. Quando... E tem muita mentira, tá? Muita mentira, muita inverdade. Eu não tive com o Tirso fora do meu escritório, em restaurante, absolutamente. Quando eu fui eleito presidente, ele me procurou no meu escritório, teve comigo no meu escritório. Quando eu assumi o Sindicato Rural em 2021, eu convidei a Federação da Agricultura. Eu tive o Aldo Rebelo, o prefeito do município, o presidente da Câmara, etc. Na posse, foi na ACI, porque não cabia no Sindicato Rural, foi na Associação Comercial. Foi um evento legal, um evento bonito, um evento concorrido, mas não é por isso que eu vou aceitar e pactuar com gestão da forma que está sendo feita pela federação, por exemplo. Semeadoras do agro, não conheço o projeto, tá? Não conheço. Se estiver semeando para pequena produtora, média produtora, grande produtora, que tiverem CNPJ, sem dúvida alguma, e para os seus colaboradores, show. Mas isso não tem nada a ver com o agro, não é projeto da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, nem do Senar. Pessoal, acho que da minha parte está ok. Bom, pessoal, na qualidade de líder da chapa de oposição da FAESP, a gente trouxe aqui fazendo uma manifestação pacífica, sem dúvida alguma, né? O que a gente quer? Nova FAESP, eleições já! Nova FAESP, transparência já! Nova FAESP, eu apoio! Valeu, Juju! Obrigado, viu? O que a gente quer? Transparência e eleição! A gente quer transparência, a gente quer eleição o quanto antes. E a gente quer que todo mundo da chapa, do Tirso, seja produtor rural e respeite o estatuto. Tá bom? É isso aí, pessoal! Nova FAESP! Eleições já! Eu apoio Nova FAESP! Transparência já! É isso que a gente quer! Valeu, pessoal! Muito obrigado, viu? Um aplauso para a oposição ao Tirso! Valeu, gente! Obrigado pela presença de todos vocês! Doutor Paulo, qual é o crime que o senhor cometeu ou teria cometido para poder chegar a um ponto de haver uma Assembleia Geral da FAESP, convocada pelo presidente subjúdice Tirso Meirelles, para votar o resultado de uma comissão de sindicância que nós do Brasilagro temos mostrado já que é uma comissão que não tem sustentabilidade nenhuma, credibilidade nenhuma nos argumentos dela, mas para conseguir, a tentativa é efetivamente a sua exclusão, ou seja, a sua expulsão do sistema da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Ronaldo, eu acho que cabe aqui uma analogia. Então eu penso que o crime seria exatamente o que o presidente Bolsonaro está sendo acusado. Jamais cometeu qualquer tipo de tentativa de golpe, qualquer tipo de ilicitude, enfim. O presidente Bolsonaro nem no Brasil estava. Então eu peço licença para todos aqueles que estão, sem dúvida alguma, nos assistindo, né, para fazer essa analogia. Então, qual o crime cometido pelo produtor, advogado, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, da Asovale, da Associação Rural? Eu acho que é defender o produtor. Talvez o crime que eu tenha cometido seja perseguir e defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio e aquilo que eu acho justo. Então, absolutamente, as tentativas de desqualificação das nossas atitudes, elas foram inúmeras. Jamais eu tomei uma única atitude contra Fábio Meirelles ou contra Tirso Meirelles. Eu não comungo, jamais comunguei, da forma de gerir, da gestão, e sem dúvida alguma, até hoje, né, eu entrei no sistema em 2021,
fui proibido de participar da primeira Assembleia, porque o Sindicato Rural de Ribeirão Preto ainda faltava algumas parcelas de pagamento das anuidades que haviam sido deixadas pelo presidente anterior. E a partir do momento que eu passei a participar destas Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, eu persegui sempre a transparência, a justiça, a ética e não encontrei respaldo. Então, em função disso, nunca votei a favor de absolutamente nada dentro da federação. Todas as medidas que a gente tomou foram judiciais, contra o sistema, contra a forma de gestão praticada desde então pelo Tirso Meirelles. Eu não tive gestão Fábio Meirelles, porque o Tirso, vice-presidente, era quem geria, quem determinava, quem agia, quem mandava em todas as ações da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Fomos impedidos, né, por ele e pela comissão eleitoral formada por integrantes, funcionários da FAESP e do Sistema Senar, e estamos perseguindo até hoje que a gente tenha condições de participar legitimamente, obedecendo o estatuto, cumprindo todas as regras. O que eu acredito, inclusive, que a chapa da situação, que é liderada por ele, não cumpre os requisitos. A gente não tem acesso sequer aos documentos, né, da chapa da situação. Então, absolutamente, quem é que pode ou não ter alguma coisa contra a pessoa do produtor rural, advogado e presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto é o Tirso. Eu digo isso porque quem intentou medida criminal de representação contra a minha pessoa foi ele. Não acredito nem que o pai dele tenha condições de saber que também tentou, perdeu em primeira instância, perdeu em sede de pedido de reconsideração. Já a data para o julgamento pode ser, inclusive, que, infelizmente, esta data do dia 2 tenha a ver com a data de julgamento no TJ destas queixas, crimes, dessas representações criminais que foram rejeitadas liminarmente. E essas são medidas subjetivas e pessoais, que foram tomadas pelo pai e pelo filho contra o Paulo Maximiano Junqueira Neto, produtor e advogado, tentando macular, denegrir uma imagem que até hoje, graças a Deus, eu venho trilhando e tem um rumo. Ronaldo e todos aqueles que estão nos assistindo, entendeu? Jamais eu vou tergiversar, jamais eu vou desviar o rumo que eu tenho. Acho, inclusive, tive uma discussão agora na última Assembleia com o presidente de sindicato, que inclusive eu ajudei demais e nos deixou, em função de ter sido também cooptado agora pela atual gestão, em função de ele não tinha os recursos e, de repente, assim que ele deixou a chapa de oposição, ele passou a ter esses recursos. Acho que todos nós, Ronaldo, sem dúvida alguma, a gente tem um valor e, de uma maneira até pejorativa, tem um preço e eu acredito que talvez, pode ser até que eu também tenha, né? Mas eu não sei qual é, porque até hoje não chegaram nele. E se Deus quiser, não vão chegar. Quando o Tirso Meirelles, presidente subjúdice da federação, suspende completamente, totalmente, os repasses do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, ele não está cometendo infrações contra o Estatuto e o próprio Código de Ética da federação? Sem dúvida alguma, Ronaldo. Para atingir o presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, na realidade, ele toma uma medida que atinge todos os produtores rurais de uma base territorial de 7 municípios. Quer dizer, isso é um absurdo. Além de atingir todos os produtores rurais da nossa base, atinge também todos os colaboradores. E de 2 regiões importantíssimas, que é Ribeirão Preto e Araraquara, por exemplo, que vem sofrendo exatamente a mesma coisa. Quer dizer, nós temos Ribeirão como um polo sucroenergético mais importante, não do Estado, mas do país. E Araraquara da citricultura. Quer dizer, isso é uma assinte, uma barbaridade. Se Deus quiser, Ronaldo, nós vamos ainda essa semana ter notícia positiva aí em relação a uma fiscalização que a gente pretende que dê início. Porque eu tive também nessa última Assembleia, agora no final de maio, na federação, tive com o superintendente, o Mário Biral, que foi conversar com ele, como é que ele é capaz de fazer isso com 2 cidades, com 2 sindicatos tão importantes do nosso estado, tão importantes do nosso país.
Ele disse que recebeu as ordens e cumpre ordens. Muito me admira uma pessoa com a idade dele se prestar a esse tipo de desserviço em relação a essas duas cidades importantíssimas, aos produtores e a todos os colaboradores dessas duas regiões, macro-regiões. Araraquara, se eu não me engano, a base territorial são 10 municípios. Ribeirão Preto são 7. Então são 17 municípios aqui da nossa região que não recebem um centavo do sistema de aprendizado, que é o Senar, por determinação do presidente subjúdice Tirso Meirelles. Qual é a mensagem que o senhor transmite para os produtores rurais, os legítimos, que cumprem com todas as suas atividades? Lembrando que você e a sua família, vocês têm empreendimentos de produção agrícola, rural, nos estados de São Paulo, Paraná e também lá no estado do Piauí, no Mato Piba. Ou seja, não dá para desconfiar em nenhum momento da sua autenticidade como produtor rural. Mas qual é a mensagem que você transmite aos produtores rurais que lhe acompanham nessa luta e também àqueles que estão a caminho de mudar de posição? Maravilha, Ronaldo. Eu acho que todos os produtores rurais legítimos, os Meirelles, os Junqueiras, os Silva, Balbo, Biagi, enfim. Acho que o Brasil foi feito e foi construído, né? Nós somos a mola propulsora desse país. Então eu penso que o bom seria, sem dúvida alguma, que nos sindicatos a gente tivesse o voto direto, o voto livre de todos os produtores, e a mesma coisa na federação. Eu acho que a gente não deve desistir, eu absolutamente vou desistir. Eu nunca dependi, seja do sistema sindical, seja da Federação da Agricultura, da Confederação. Eu sempre agi exatamente da mesma forma, desde que eu me conheço por gente, integrando ou não o sistema. Então, absolutamente eu vou desistir de qualquer coisa, vou continuar lutando, como eu acho que todos nós, todos os produtores rurais, legítimos, nós temos que colocar a mão na massa, nós não podemos desistir de forma alguma. O povo gaúcho agora vem dando um exemplo maravilhoso em relação ao que, infelizmente, eles vêm passando, que já são 4 secas e mais uma enchente. Está começando um movimento grande no Rio Grande do Sul para que haja, por exemplo, a securitização do setor. Isso não é perdão, mas precisa haver, sem dúvida alguma, pela quantidade de sofrimento que passa o produtor rural, precisa haver uma união. Então vamos se unir, espero, né, que na segunda-feira próxima, agora dia 2 de junho, as pessoas votem. O voto é secreto. Eu acho muito difícil, né, porque não haver essa exclusão, essa expulsão. Interessante que até esse momento eu não tive sequer acesso a esse parecer, que ele é formulado por um relator, temos lá um juiz-presidente e um revisor. Eles, inclusive, se houvesse transparência, eu já teria acesso. Inclusive, algo interessante que eu gostaria de saber, se a gente tivesse transparência no sistema, quanto é que está sendo gasto com os advogados, com esses pareceristas e com todo esse procedimento que está sendo tomado contra mim. Mas, voltando à pergunta que você fez, Ronaldo, não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir do nosso Estado e jamais nós vamos desistir do agro, de defender o produtor rural, seja participando do sistema ou fora dele.